Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Barbosa, eu sou consultor financeiro, sou fundador da GF Criativa. E nesse vídeo separei um tema que tem ganhado muita relevância nesses tempos atuais, que é a questão da gestão financeira para pequenas e médias empresas. A gestão financeira, na verdade, ela deveria ter relevância o tempo inteiro. Tá? Ela é algo essencial para qualquer empresa de qualquer porte, de qualquer segmento. Mas muitas vezes o empreendedor, o empresário acaba deixando de lado por falta de tempo, por falta de conhecimento, por não gostar de números. Mas a gestão financeira ela vai ajudar a gente a seguir o caminho que a gente quer chegar. Ela vai ter uma ligação muito forte com a estratégia. Em momentos de grandes dificuldades, como esse que a gente está passando agora, decorrente da pandemia do coronavírus, muita gente percebe que realmente é muito importante ter a gestão financeira na empresa, só que mais do que isso, não ter só nesses momentos, mas ter sempre. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que essa pandemia, que começou afetando o aspecto saúde, mas também teve reflexos para a questão econômica, uma vez que no mundo todo, em todas as cidades, os estabelecimentos comerciais precisaram, em algum momento, fechar suas portas, as pessoas ficando mais em casa, o consumo diminuiu, as vendas diminuíram, e muitas empresas passaram por uma necessidade de adaptação. Então, olhar para o delivery, para o e-commerce, para o home office, alternativas que possibilitassem, de alguma forma, ter um faturamento, porque alguns gastos continuaram vindo todo mês, o boleto chegava, então a empresa continua tendo as suas entradas e saídas. Só que se eu tenho muito ou pouca entrada, ou até não tenho entrada, e as saídas continuam aparecendo, eu vou entrando num cenário de bola de neve que pode levar para um cenário de falência, de fechamento. Se a gente for olhar os números levantados pelo Sebrae, essa pesquisa ela foi feita no começo de abril. Então, em boa parte das cidades aqui no Brasil, começo de abril, a quarentena já tinha começado, já estava acontecendo. Então, esse primeiro momento, que foi quase um mês de quarentena, quase um mês de negócios de portas fechadas, num primeiro momento só para não poder receber clientes fisicamente, muita gente teve que fechar definitivamente suas portas, porque entrou no cenário de falência. Não entrou dinheiro, provavelmente empresas que não tinham reserva, empresas que já estavam com dívidas apertadas, já não tinham um score muito bom, não sabiam como estavam as finanças anteriormente, e muita gente que vivia sempre em função do giro. Eu consigo pagar minhas contas, mas com as vendas do mês anterior. Chegou nesse cenário que não teve praticamente vendas em março, as contas de abril muitas vezes não conseguiram ser pagas. Então a gente vê nessa pesquisa de abril que mais de 600 mil empresas acabaram fechando com praticamente um mês de quarentena aqui no Brasil. Se a gente for olhar esses números mais atualizados, com certeza vai ter aumentado. Então, isso mostra que a gestão financeira ela vai nos ajudar no dia a dia da empresa, mas também em momentos de crise. De certa forma, eu tenho que estar preparado por isso para conseguir passar por esse momento tão complicado. E quando a gente fala de gestão financeira de um negócio, independente do porte, independente do segmento, a gente entende que a gestão financeira ela engloba um conjunto de ações e procedimentos relacionados com quatro grandes pilares. O planejamento, então eu vou planejar as minhas finanças, eu vou ter uma previsão, uma projeção do que vai entrar, uma projeção do que vai sair, onde que vai dar para eu investir. Do planejamento eu passo para a execução, que é definitivamente pôr esse planejamento em prática. Então vou lá, tendo as minhas entradas e saídas, elas vão movimentando o caixa do meu negócio. Passada a execução, eu já tenho os números, eu consigo fazer uma análise, ver o que aconteceu, se estava dentro do cenário que eu tinha planejado, se não estava, se o resultado foi positivo ou se não foi. E por fim, eu vou tomar um controle em cima disso. Eu vi que não tive resultados positivos, vou lá e vou atuar, vou corrigir para futuramente, quando eu voltar a fazer o planejamento, eu não cometer o mesmo erro. E o objetivo de qualquer empresa, qualquer instituição que tem fins lucrativos, o objetivo é obter o máximo resultado com as atividades que o negócio executa. Então, é importante eu ter o faturamento, é importante eu ter clientes, é importante eu ter uma marca conhecida, mas acima de tudo o resultado. Eu vou estar medindo se o meu lucro, comparado com quanto que eu já investi no negócio, está sendo positivo, está valendo a pena.
e o que eu tenho que fazer para cada vez maximizar esse resultado. E na gestão financeira, a gente acaba tendo 3 frentes. A primeira delas, que é a gestão do caixa no dia a dia, é a frente que é de rotina. Independente da gente estar no momento de crise ou não, ela tem que ser uma atividade constante da empresa. Basicamente, você vai fazer a administração de tudo que entra e tudo que sai. Todo o seu faturamento, todas as suas vendas, você vai ter uma gestão em cima disso, e também em relação aos seus custos, despesas e investimentos. A gestão de investimentos e a gestão de crises, que são as duas outras frentes, elas já não são, vamos dizer assim, tão de rotina, mas eu também preciso ter bem definido isso na minha empresa, e quando eu precisar fazer algum investimento, ou quando entrar um cenário de crise, eu vou saber como eu tenho que atuar. A gestão de investimento, basicamente, é quando eu quero expandir o meu negócio, seja uma expansão física, ou seja uma expansão, uma modernização. Então, posso pensar, eu vou abrir novas unidades, eu vou me mudar para um espaço maior, eu vou comprar equipamentos, imóveis, máquinas. Então, isso exige investimento, mas eu não posso fazer um investimento de qualquer jeito, eu preciso ter uma estratégia quanto a isso. E a gestão de crises é aquela gestão que todos os sócios, se pudessem escolher, eles nunca gostariam de precisar usá-la. Eles gostariam que nunca tivesse a crise. Mas as crises, na maioria das vezes, são fatores externos. A empresa não consegue controlar. E elas chegam de tempos em tempos. Crises são cíclicas. A economia tem momentos de expansão e tem momentos de recessão. E isso pode ser no aspecto mais local, nacional, por exemplo, a crise que a gente teve recentemente aqui no Brasil, ou crises internacionais, como essa que a gente está entrando agora, em decorrência da pandemia, ou uma crise que a gente teve em 2008, a crise começou nos Estados Unidos e se estourou para o mundo todo. E nesse momento de crise, a gente tem que ter uma gestão de forma a negociar os nossos prazos, uma forma que eu consiga pagar as minhas contas, o dinheiro entre. Se eu precisar de crédito, eu sei onde pegar crédito com boas condições, eu vou ter um bom controle de gastos. Então, é uma gestão que eu vou me adaptar para um momento de grande dificuldade. A gestão de rotina, então a gestão do caixa, é aquela gestão que, como eu falei, o tempo inteiro tem que estar presente na empresa, nas atividades. E eu faço ela por meio do fluxo de caixa. Então, seja uma planilha, seja um aplicativo, um sistema, ou mesmo no papel, um caderno, é o lugar que eu vou estar lá anotando tudo que entra, tudo que sai. Aí eu consigo ter uma noção de como o meu negócio está indo, para onde o dinheiro está indo, de onde está vindo, uma projeção também do dinheiro para o futuro, como que vai estar o meu caixa nos próximos meses. Só que eu tenho que tomar cuidado que o regime de caixa, a última linha dele vai me mostrar um saldo, ele não vai me mostrar lucro ou prejuízo, porque a gente usa o regime de caixa. Regime de caixa é aquele que eu vou anotar todas as entradas e saídas em função da data que efetivamente entrou ou saiu dinheiro da minha conta bancária ou do caixa do meu negócio. Quando eu quiser observar o lucro, eu preciso analisar o regime de competência, que aí eu vou anotar as entradas e saídas em função de quando foi feita a atividade, em função de quando que eu comprei, e não necessariamente de quando entrou ou saiu o dinheiro na conta da empresa. Então, só para ilustrar para vocês um exemplo. Então, vamos dizer que hoje é dia 1º de outubro de 2017. E hoje eu preciso comprar um notebook para o meu negócio. Fui lá numa loja e fiz a compra. Um notebook de R$ 2.500. Fiz essa compra no cartão de crédito, porque dá para parcelar e a minha fatura ela sempre fecha no dia 1º. Então, comprando hoje, eu só vou pagar a primeira parcela daqui a um mês. Então, no dia 1º de novembro de 2017. E a segunda parcela, um mês para frente. Então, no dia 1º de dezembro de 2017. Então, como que fica nos registros, né? No regime de competência, eu vou anotar quando que eu comprei. Então, saí da loja com esse notebook, o valor total foi R$ 2.500, então eu vou lançar compra do notebook, R$ 2.500 nessa data. No regime de caixa, são 2 datas que vai sair dinheiro da minha empresa. 1º de novembro, 1º de dezembro. E cada uma das datas é metade do valor. Então, eu vou colocar lá, primeiro, no regime de caixa, 1º de novembro, 1.250, e 1º de dezembro, 1.250 também, a segunda parcela. Então, aí a gente tem esses dois demonstrativos tão importantes, né? O demonstrativo de fluxo de caixa,
que justamente como o nome dele mostra, ele vai em função do regime de caixa, e o demonstrativo de resultados do exercício, o DRE, que ele vai mostrar, em função do regime de competência, o resultado da empresa. Está tendo lucro ou está tendo prejuízo? Então eu consigo ter essa visão. Se eu tenho saldo, como que está o meu saldo? E se o mês, o ano, o período está dando lucro ou não. E a empresa ela tem um ciclo operacional. As coisas não acontecem sempre na mesma data. Então, o que é muito comum acontecer? Numa primeira data, você vai e compra o seu estoque, sua matéria-prima, você tem uma compra inicial. Se você produz em cima dessa matéria-prima, você vai ter o início da produção e só lá na frente você termina essa produção. E nesse meio tempo você tem que pagar esse fornecedor referente à compra que você fez. Então eu já tive um prazo, eu comprei hoje, pago, por exemplo, daqui a um mês. Meu produto só fica pronto daqui 60 dias. Aí uma vez que está na loja, eu já consigo mandar para um cliente, eu tenho a venda, só que muitas vezes o meu cliente ele só paga também num outro prazo. Ele, por exemplo, pagou no cartão de crédito, eu só recebo daqui 30 dias. Então, esse ciclo operacional eu tenho que conhecer ele bem e lembrar que, na maioria dos casos, eu primeiro pago para depois receber. Mesmo para quem é prestador de serviços, muitas vezes você tem que pagar fornecedores, você tem que pagar o espaço que você fica, uma série de gastos, e muitas vezes o seu cliente só vai te pagar numa data futura. Então, eu vou precisar entender esse ciclo operacional do meu negócio e, em momentos de crise, tentar negociar esses prazos de forma que eu consiga empurrar mais para frente o pagamento para o fornecedor e trazer mais para hoje, mais para perto, o pagamento dos clientes. E a gestão de crise, tema principal que a gente está conversando aqui nesse vídeo, já que a gente está entrando numa crise, já estamos com o pé dentro dela, uma crise que começou com a pandemia do coronavírus, e isso acabou refletindo necessidade de estabelecimentos comerciais fecharem as portas, muita gente tendo redução na renda, muita gente entrando no cenário de desemprego, o consumo acaba caindo. Então, a gente vai ver a importância de tempos como esses, trabalhar bem a gestão de crises. Quais são os pontos, quais são as atividades importantes para a gente fazer na nossa empresa em épocas como essa? Então, como a gente já comentou um pouquinho, primeira coisa, negociar prazo com o fornecedor de forma a aumentar. Então, eu consigo pagar mais para frente, eu consigo ter um parcelamento. Segundo, renegociar a linha de crédito com juros e prazos mais adequados. Então, se você já tiver com algum empréstimo, com algum financiamento, entre em contato com a instituição financeira de uma forma a aliviar um pouco o peso financeiro das parcelas no seu caixa. Então, nesse cenário de coronavírus, vários bancos, várias instituições e o próprio governo criaram condições especiais para empurrar parcelas para frente, linhas de crédito com juros mais baixos, linhas de crédito especial para pagamento de folha de pagamentos. Então, a questão da renegociação também entra com o aspecto crédito. Quem não tem linha de crédito, mas está entrando num cenário que não está conseguindo dar conta dos gastos, está entrando, por exemplo, o tempo todo em cheque especial, compensa você buscar a linha de crédito com condições melhores. Cheque especial, o cartão de crédito atrasado, eles têm juros muito altos. Então, muitas vezes é legal eu ir até a minha instituição financeira ou outras instituições e ter uma análise se não existem linhas de crédito mais interessantes. Reduzir custo e despesa. Então, eu vou lá, já que eu estou no momento de mais aperto, estou faturando menos, eu também vou fechar um pouco a torneirinha dos gastos. Só que eu não vou sair cortando gasto de qualquer jeito. Eu vou fazer de uma forma que não comprometa um padrão mínimo de operação e qualidade do meu negócio. Então, eu vou pensar, eu tenho gastos estratégicos e não estratégicos. O gasto estratégico é aquele que faz total diferença para o meu produto final, para o meu serviço final, o meu cliente percebe. Se eu vou lá e corto isso, o cliente vai perceber e pode ser um tiro que sai pela culatra. Diminua o gasto, o cliente nota que o serviço ou o produto piorou, ele compra menos. Então, esse tipo de gasto eu mantenho. Eu vou controlar e reduzir o gasto não estratégico, que é aquele que não agrega valor diretamente no meu produto ou no meu serviço. Meu cliente não vai ter uma percepção direta se as coisas pioraram ou não. E, por último, mas não menos importante, o fazer um fluxo de caixa diário ou semanal. Em épocas normais, as pessoas costumam fazer, muitas vezes, o fluxo de caixa mensal. Os meses acabam tendo um comportamento parecido, as coisas estão mais controladas. Nesse cenário de incerteza,
Abre ou não abre os negócios? Mesmo reabrindo, como que fica o comportamento dos consumidores? Então, para ter uma noção mais próxima do que está acontecendo, eu vou fazer o fluxo de caixa com mais constância, diariamente ou semanalmente. E eu não vou deixar de lado também, vou fazer um planejamento financeiro específico para a crise. Então, vou adaptar o meu planejamento financeiro tradicional e criar um específico para esse momento de dificuldade. Vou fazer uma análise dos meus gastos, o histórico dos meus gastos. Vou listar e classificar as entradas e saídas. Vou renegociar e controlar o que der para controlar de gasto. Se precisar, eu ver que no planejamento financeiro eu vou passar por meses de aperto, vou considerar as opções de crédito, eu vou simular para ver o que está compensando mais. Vou estabelecer metas e prioridades, então eu vou focar nesse tipo de serviço, nesse tipo de produto, vou mudar o preço, vou fazer promoção, só que de uma forma que eu tenha vendas. E eu vou acompanhar o fluxo de caixa, monitorando e adaptando com o meu planejamento. Então, como a gente viu lá no começo, gestão financeira, eu sempre vou pensar no ciclo chamado PDCA, planejar, executar, checar e agir. E na crise ele vai ficando cada vez mais frequente, né? Então, ao invés de ser um planejamento de 6 meses, eu vou executando, checo e tomo ação, aqui é praticamente semanal. Vou vendo o comportamento do consumidor, vou vendo como as coisas estão se desenvolvendo para eu ir me adaptando. E não pode ser deixado de lado a questão de você separar o que são as finanças do negócio e o que são as finanças pessoais. Muitas vezes, para muitos negócios, isso já é bagunçado em qualquer tempo, seja em crise ou seja em cenário normal. É importante ter essa divisão. E mesmo num cenário que pessoas tenham tudo organizado, mas com a crise, às vezes acaba entrando num cenário que a pessoa precisa colocar dinheiro na empresa ou fazer retiradas a mais. Mas não tem problema fazer isso, mas tenha um registro, tenha um controle e deixe tudo separado. Contas separadas, controles separados. Aqui o conceito que eu gosto bastante de explorar é o da entropia financeira. Eu me baseei bastante num conceito da engenharia, da entropia, que ela diz que a tendência natural das coisas é a bagunça, é a desordem. E com dinheiro, se a gente não se controlar, se a gente não se planejar, a ideia é a mesma. A tendência natural do dinheiro é a bagunça, fica tudo misturado, a gente não sabe o que é da empresa, o que é meu. Então você vai lá, vai ter controles separados de forma que fique tudo bem organizadinho. E por fim, para encerrar, lembrar que crises acontecem de tempos em tempos. As crises são cíclicas, então já tivemos várias crises na história do nosso mundo, do planeta Terra, já tivemos várias epidemias, pandemias, e o mercado ele oscila, ele sobe, desce, só que nessas quedas muita gente fica pelo caminho, como a gente viu nos números do Sebrae. O que eu preciso fazer é ter uma boa estratégia, ter uma boa reserva, saber lidar com esse momento para eu me fortalecer na retomada. No final das contas, transformar a crise em oportunidades. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo para a gente dar uma introduzida, de mostrar a importância da gestão financeira nesse momento. E se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, pode entrar em contato com as minhas redes ou deixar um comentário aqui no vídeo da ASIC. Então, obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.